Mas hoje nós vamos então partilhar um pouco sobre o zelo do Senhor na formação de discípulos, na formação de vocacionados, na plantação de igreja. E eu poderia chamar muito bem o Egberto, muito bem o João, enfim, e eu tenho certeza que eles poderiam colaborar de forma graciosa nessa tarde. Mas eu chamo primeiramente o Bonfim. Talvez muitos não saibam, mas nós caminhamos por alguns anos juntos, foi maravilhoso. Enquanto o Bonfim estava em Curitiba, muito da minha formação vem do Anderson Bonfim, eu sou muito grato a ele. Né? Por isso que essa conferência, para mim, está sendo... Sabe aquela conferência que você sonha um dia em visualizar? Afinal, eu tenho duas das pessoas que talvez mais formaram a minha compreensão teológica como pastor, como vocacionado. Momentos difíceis, eu tive Bonfim, eu tive Aldair, e isso é maravilhoso. Então, eu sou muito grato a Deus na vida desses homens. Bom, e obviamente o Heron, né, ele querendo sempre ser o mais amado, né, o mais querido, o centro de tudo, mas ele é um amigo querido que eu amo demais, né, e que eu sou extremamente grato, afinal hoje ele está na nossa comunhão. Gente, nós falamos pouco sobre isso, e aqui também fica, né, um jabá talvez, mas nós temos a Comunhão Basileia. A Comunhão Basileia nada mais é do que uma comunhão de igrejas, na qual nós temos outros pastores, né? Afinal aqui temos Heron, Egberto, João, Aldair, faltou algum? Acho que não. Então nós somos hoje essas 5 igrejas, né, que possuímos como pastor, né, ou talvez o termo bíblico seria bispo, ou Aldair Queiroz. E isso é importante vocês saberem, porque nós não somos pastores sozinhos, né? A comunidade mosaica ela é independente, mas não é. Afinal, existe um órgão superior, que é a Comunhão Basileia, no qual nós estamos, de alguma forma, por essa cobertura. Então, é realmente muito importante, né, vocês entenderem isso, e temos orado para que o Senhor envie mais e mais igrejas ao longo da jornada. Bom, então, sem mais apresentações, eu penso muito sobre pensarmos o zelo do Senhor como corresponder a um chamado. E eu tenho aqui ao meu lado homens que corresponderam ao chamado. Mas eu gostaria que vocês talvez contassem algo que foi perguntado também ao pastor Aldair Queiroz. E lá em cima, gente, vocês podem me mandar questões, caso vocês queiram algo pontual. Tá? Eu vou conduzindo algumas questões que eu já pensei, mas você é livre para questionar. A pergunta que eu trago a vocês é realmente essa reflexão. Talvez, quando foi que vocês entenderam a vocação e, a partir desse entendimento, qual foi a movimentação que vocês fizeram para, então, galgar a vida ministerial? Eu sei que muitos, talvez, recebem esse chamado, mas realmente nem todos se movem nessa vocação. Então, pastor Bonfim, qual é a sua história? Conte um pouco para nós, alguns não te conhecem e eles precisam conhecer. Prazer, gente. Meu nome é Anderson Bonfim, somos naturais de São Paulo, casado com a Andréia. Esse ano completamos 26 anos de matrimônio, também 26 anos de ministério. Somos pais de 3 meninas, a Giovana, de 24 anos, a Olivia, de 22, e a Pietra, de 12 anos. Nós começamos a nossa jornada bem cedo em São Paulo. Fomos enviados como estagiários de teologia para Curitiba, onde nós começamos nossa jornada pastoral. Servimos na região sul por 20 e poucos anos e voltamos depois desse tempo para São Paulo. Hoje nós trabalhamos na Igreja Família em São Paulo, Sorocaba, na área de ensino. Essa questão de chamar de vocação, eu trabalho muito a questão de fluxos, né? Então, eu tento pensar de forma sistêmica, sem ser muito sistemático, né? Mas para você entender, às vezes, o fluxo, você precisa separar algumas coisas, né? A gente chama isso de anatomia teológica, né? Você separa algumas coisas para entender como funciona, lembrando que nada funciona separado. Você tem que pôr de volta dentro do corpo, porque é no corpo que as coisas funcionam. Porque tudo que você pensa isolado, sozinho, tentando trazer algum tipo de inovação, vai desenvolver algum tipo de heresia, né? Então, nós sempre temos que
entender esse processo a partir do qual você desenvolve o pensamento e a reflexão teológica. Apesar de nós hoje vemos no Novo Testamento, né, as duas palavras gregas para chamar de vocação serem parecidas da mesma raiz, leva a gente a cair na tentação da generalização. Então, já vi muita gente que é influência, né, mas não é referência, trabalhar como se fosse tudo uma coisa só. Né? E é um tipo de reducionismo, né? Porque quando você generaliza chamar de vocação como se fosse a mesma experiência, você desconstrói uma ideia de processo. Né? E aí a gente coopera sem querer com o que eu acredito ser hoje o maior inimigo da igreja dos últimos dias, que é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É a tirania do resultado, é o ativismo. Né? Então, há 3 semanas, um grupo de homens líderes, né, que a gente mentoreia, estavam em crise, né? Estavam com ansiedade, estavam ansiosos, sofrendo por questão de números. Né? Então, a gente tem que sentar, né, e dizer, cara, dentro, se você entra num fluxo, você não precisa ficar ansioso com o resultado, porque o fluxo certo vai te levar lá. O problema é a gente ser refém do resultado, independente do processo. A gente celebra tanto o resultado que não desfruta o processo. Né? E é o processo que te forma, não é o resultado. O resultado é consequência do processo. Então, eu creio que o chamado e a vocação são experiências diferentes. E o chamado, se o chamado é de Deus, o chamado é a Deus. E quando esse chamado é a Deus, não tem a ver com o que eu faço para Deus. E aí eu me liberto do pragmatismo de ter que me apresentar para as pessoas pelo que eu faço, não pela relação que me formou. Por isso que existem as genealogias, né? Porque as pessoas se apresentavam não pela sua atividade profissional, mas pelas famílias por meio dos quais elas foram constituídas. A genealogia fala das relações formadoras, e não da atividade que você exerce. Hoje você se apresenta por meio da atividade que você tem. Quem que você é? Eu sou empresário, eu sou professor, mas você não é o que você faz. Né? Você faz por causa da consciência de quem você é. Então, por isso que a gente vive a sociedade do cansaço. O pragmatismo ele é uma tirania, e a gente precisa resgatar a ideia de que o chamado de Deus é um chamado a Deus. E esse chamado a Deus vai nos trazer uma ideia de que o zelo precede a vocação, porque o zelo fala de você ser inteiro para com aquele que te chama. Então, quando eu ouço o chamado de Deus a Deus, eu sou chamado a ser inteiro nessa relação. E quando eu sou inteiro nessa relação, eu me torno confiável àquilo que eu posso fazer, que é dele também. Né? Então, eu não faço para ele, para me sentir aceito por ele, mas por ser totalmente dele, me sinto confiável a administrar algo que é dele, né? Para a glória dele. Então, você vai vendo esse processo sendo desenvolvido. Então, a minha experiência foi o primeiro de um chamado a ele, de me encontrar nele. Né? Eu vim de uma família, como muitas famílias brasileiras, né? Dentro de um contexto de alcoolismo, de violência familiar, de orfandade, de pais vivos, né? De uma experiência sincretista, uma mistura, né? E uma super proteção materna e uma ausência paterna, típico, né, de muitas famílias brasileiras. E a minha experiência do chamado foi a experiência a Deus. A gente fala que existem 4 momentos do chamado. Que existe o primeiro chamado é quando Deus chama à existência as coisas que não existem. Haja, é um chamado, né? Haja, e as coisas existiram. Quando as coisas se perdem da relação com Deus, que criou tudo de forma relacional, concebendo a criação, ele chama de novo. Né? Adão, onde está? Ou seja, é o chamado daquele que se perdeu dele para voltar para ele.
Então perceba que o chamado sempre tem a ver com a relação e não com a tarefa. Então, por estar inteiro, esse é o zelo de ser inteiro na relação, né? Eu consigo me encontrar na vocação. O problema é quando eu vou para a vocação a partir do paradigma luciferiano, né? Porque qual que é a chave? A chave é Deus cria e Deus revela quem Ele é no que Ele criou. Então, quando eu olho para o que eu faço e vejo que há verdade naquilo que está sendo feito, isso glorifica a Deus. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para que esse homem se encontre na relação com Ele e depois Ele desenvolve uma vocação para Ele. Então, eu preciso ter esse zelo de ser inteiro em Deus, que zelo tem a ver com isso, né? Com essa inteireza, amar inteiramente como sou amado. E aí, a partir dessa inteireza, eu desenvolvo algo para a glória dele. A serpente, ela vem e muda, ela vira chave, né? Porque ela fala, o dia em que você comer é um verbo, o verbo é fazer, ação. O dia que você fizer, você será. Pegou? Ou seja, se você fizer, você será. Antes, por ser, ele fazia. A partir da consciência de quem sou, sendo inteiro, zelando por essa relação com ele, eu faço. E faço com leveza, entendeu? Sem ter que provar nada, sem carência, sem necessidade de aceitação. Pô, a vida muda, cara. Então, assim, a serpente muda a chave porque ela fala, o dia que você fizer, e a gente está nesse paradigma tentando sair disso até hoje, né? O dia que eu fizer, eu vou ser. O dia que eu fizer, eu vou ser aceito. O dia que eu fizer, eu vou ser reconhecido. O dia que eu fizer, então, eu vou ser. Né? O dia que eu fizer, eu vou ser. E isso tem gerado muito cansaço, né? Então, muitos ministros, muitos pastores, muitos irmãos estão extremamente cansados, né? Por causa do pragmatismo, né? Dessa coisa do fazer para ser, do fazer para ser reconhecido. Então, a minha experiência foi nesse sentido. Eu não tinha a clareza que eu tenho hoje dos processos, mas tinha a pureza, né, de ter 16 anos e ter essa experiência de entender que eu preciso ser inteiro, eu preciso ser, né, total. E aí, com 17 anos, já estava dentro do seminário teológico. Com 22 anos, já fui ordenado ao ministério pastoral. Com 22 anos, eu já ganhava 10 salários mínimos, né? Tinha uma casa, um carro. E aí eu tive a infelicidade de ir para uma escola de Okun, né? Estudar sobre missão global, né? E aí eu descobri que eu estava dentro de uma bolha denominacional. E aí foi um outro momento, esse desejo de ser inteiro, entende? Eu mudei. Em vez do meu ideal de ser presidente denominacional, virou, agora eu preciso entender que Deus é global, né? A visão de Deus é global, é mundo, a missão é muito mais ampla do que isso. E aí que a gente fundou a missão, mobilização, e começou a desenvolver essa plataforma de desenvolvimento, despertamento vocacional, treinamento ministerial, que é o que a gente faz até hoje, né? Hoje, meu trabalho é esse, formar líderes, pastores, né? Então, não sei se respondeu, mas eu vejo esse fluxo, entende? E eu vejo hoje que muita gente está num lugar de crise vocacional por falta de clareza de chamado. Ou seja, a minha mentalidade faraônica, né? Eu tenho a faculdade, fui formado na ciência do Egito, tenho 40 anos, estou vendo a injustiça, vocação você não recebe, né? Você descobre, chamado você recebe. Então, Moisés tem consciência de uma vocação. Cara, eu preciso fazer uma coisa pelo meu povo. Nasceu com isso, nasceu para isso, né? E aí ele vai viver a vocação sem chamado. Aí dá tudo errado. Aí ele entra em crise vocacional. O que resolve? Quando ele tem um chamado. Quando ele tem um chamado, interessante que Deus não dá nada que ele já não tivesse, mas ele orienta como usar o que ele já tinha. Então, o chamado organiza a vida, né? Te traz essa clareza de sentido, de propósito, e você consegue desenvolver vocação não com o cansaço da serpente, mas com a leveza do descanso que Jesus traz no sétimo dia, né? Que é esse lugar de descanso. E Satanás, ele é tão sem repertório que ele vai tentar Jesus na mesma coisa que ele tentou. Se você fizer, entendeu? E a gente precisa se libertar dessa carência para ter mais presença, né?
Quanto mais presença eu tenho, menos carência eu tenho. Aí eu faço me movido por convicção e não sei se... Não sei se respondeu. Estou até nervoso agora. Eu vou responder. Obrigado, pastor. Bom, a gente ia falar sobre a diferença de vocação e chamado, mas acho que já ficou muito claro. Heron, conta como é que foi essa história. Né? Não sei se eu tenho vocação agora mais, né? Depois disso. Se eu estou no meu chamado mesmo. Enfim, obrigado por essa aula. Gente, diminuindo um pouco como é que é? Esqueci agora, estou até nervoso, calma aí. Enfim, baixando a régua, eu sou joinvilense, muitos aqui já conheço de outras batalhas, e cresci numa família assembleiana por pai de mãe, na sede ainda, lá na Getúlio. Eita! Você é daqui? Sou daqui. E Nova Brasília, grande bairro, excelente. E com 15 anos me afasto da igreja totalmente. Com 22 eu me encontro então em um grupo de jovens com 15 pessoas, né? 2007, isso fevereiro de 2007, onde o Senhor realmente efetua a salvação, que antes era só pelos pais, mas eu gostava muito de estar lá, a família, enfim. Descubro então que não tinha uma vida com o Senhor, e ocorre então a salvação em maio de 2007, e passei pelo curso do batismo, né, na comunidade Siloé, muitos conhecem aqui. Depois, batismo em novembro de 2007, e na metade de 2008, estava trabalhando numa loja que poucos conhecem, a 1001, aqui. Né? Estava trabalhando, né, na metade do ano, e de repente estava lendo a Bíblia, tinha 1 ano e meio de conversão, e eu cheguei num texto específico. Então, eu gosto dessa lembrança. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Eu risquei a palavra vida em resgate de muitos. Eu não entendia absolutamente nada do que foi falado aqui. Né? Hoje eu tenho muita compreensão, bastante link, assim. E eu lembro que naquela noite, era um domingo de noite isso, eu tomava ainda café com açúcar naquele tempo. Meu Deus. Era um juvenil ainda. E eu tomando ali café, eu queria ler a Bíblia, eu queria entender, e eu tive pessoas que me encorajaram muito com literatura. E eu fui dormir com essa consciência, assim. Sabe aquele dia que fica marcado na tua história? Foi essa noite. Eu dormi muito pouco, porque eu fiquei pensando sobre. E acordei cedo para continuar a pensar sobre. Né? E fui trabalhar na 1001, né? Chefe de balcão lá. E a lógica que ficou para mim naquela noite é, cara, eu quero entregar minha vida para servir a igreja de Jesus, ao reino. Palavras que eu estava assimilando, aprendendo. E nunca foi para ser pastor. Esse é um ponto muito claro. A forma específica daquela noite, para imitar o texto, tentar viver esse texto, foi: eu fui chamado para dar minha vida em resgate por muitos. E eu não tinha ideia sobre a vida pastoral. Eu tinha ali algumas pessoas que eu já admirava, os livros que eles me davam, John Stott até o tal, né, naquele tempo, e Lloyd Jones, e aí vai. Eu falava, cara, é isso, quero continuar a minha vida, ou esse tempo de vida, porque Jesus, né, vem, encarna esse espaço de tempo dele conosco, ele teve um propósito específico, a vida dele para resgatar outros. Eu falei, cara, de alguma forma eu tenho que conhecer o que significaria isso para mim. No outro dia eu contei para o meu pastor, e daí em 2009 me desligo da 1001, e eu sou então incluído numa equipe de limpeza da igreja para ser formado obreiro. Naquele tempo ele tinha um programa de obreiro, onde chamava o menino ali, casado ou não, e dava ali um valor para ele por mês, fazia ele limpar a igreja, dava curso de batalha espiritual, de aconselhamento 1 e 2, e dava curso de tudo, rever, alguns mais antigos sabem o que eu estou falando,
dava de tudo, veredas antigas, eu passei por todos os cursos. E cada pastor de uma área específica me discipulava por 6 meses. Pastor da família, pastor em questões teológicas, tive ali algumas questões boas de ensino. E ali eu fui formado naquilo que a igreja podia me dar, né? E eu sou muito grato mesmo. E ficava aquela questão, fui chamado para servir o reino, servir a igreja, né? E de repente, aí uma parte boa da história, morava em Nova Brasília, morava eu, minha mãe e minha irmã, não era casado e meu pai não estava em casa. E daí eu falei, cara, agora eu tenho que evangelizar meus amigos do bairro. E daí eu lembro que naquele tempo eu perdi todo o receio da vida, assim, eu chamava todo mundo. Chegou um tempo para encurtar um pouco, que nós tínhamos GP naquele momento, né, o termo, de segunda a sexta lá em casa, só de pessoas diferentes, assim, 10, 15 pessoas. A gente brinca com as pessoas desse tempo que foi um avivamento em Nova Brasília, né? E chegava uma hora que era 150 pessoas que passaram por esta casa da minha mãe e a gente ia para o culto, por esse grupo de jovens, já não eram mais 15 pessoas, né? Só do bairro era 150 e nós morávamos nas ruas, né? E daí nós saímos assim, às 5h30 para a rua principal, e daí todos iam para a igreja. Eram 150 pessoas numa tripa, assim. Ó. Aí a polícia parava, dava geral em todo mundo. Onde vocês estão indo? Para a igreja. Abre as mochilas, tinha a Bíblia. Cara, mas era muito incrível. E daí o Senhor começou a pegar o termo, né? Um zelo por aquele povo que tinha ido lá em casa. O que faz agora com esse povo? Como leva eles agora a amar Jesus, né? E daí a gente começou a aprender sobre discipulado, aquilo que nós tínhamos de conhecimento, e discipulávamos então aquele povo. E então a igreja reconheceu em mim uma vocação pastoral, né? Ainda em desenvolvimento até hoje, né? Uma aula a mais agora. E ali começou então esse desejo de poder ser o que era possível de forma humana para aquele povo que tinha menos do que o que eu tinha. E daí agora começa então uma sede insaciável de poder aprender para poder ensinar. Então, eu sempre fui, dar um exemplo, sempre fui atleta, tempo do Elias Moreira, tempo do Exército e quando tive a conversão, sempre. Não faz jus hoje, calma. E, de repente, quando essa chave virou, eu falei, cara, não dou esse exemplo para tudo, né, mas a chave virou e falei, cara, eu preciso dedicar meu tempo agora para aprender. E eu não comprei uma casa própria, mas eu comprei muitos livros na vida, né? Ele tem muitos livros. Muitos livros. Ganhei muitos livros. Roubei muitos livros. Eu ia na casa dos membros ou dos pastores, cara, eu preciso desse livro. Nunca li, está lá em casa, mas eu nunca falava que estava mais lá, né? Até, aliás, eu tenho um livro teu, eu preguei sobre os 10 mandamentos. É verdade, você tem um livro meu. Preguei sobre os 10 mandamentos esses dias, falei, cara, eu tenho muitos livros que eu preciso devolver. É verdade. Eu vou lá buscar. Mas a gente se arruma na eternidade. Então, essa sede insaciável, preciso aprender, preciso compreender, preciso desenvolver aquilo que é possível para poder ensinar esse povo. E ocorre, então, um segundo momento, né? Onde o Senhor nos dá o texto de Atos 20 e 24, né? Para podermos, então, começar a vida de plantador. Falei, cara, agora eu preciso, então, pedir ao Senhor capacitação para formar outros. E, de repente, veio um terceiro texto. São esses 3 textos que moldam minha vida, né? Não são únicos, mas que eu sempre me recordo. O de Tito é mais importante. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus. Para mim, o texto ele é um paralelo lá de Marcos, sobre ser servo, do servo maior. E o texto fala muito para mim porque é o único local onde Paulo fala que de Deus ele é servo, mas de Jesus ele é apóstolo. Antes dele ser algo local, minha interpretação, ok? Ele é servo. Eu não tinha sido chamado para ser pastor. Sou muito grato por isso hoje mesmo. Mas independente se isso for desfeito, eu sou servo ainda.
Conversando com o pastor Aldair, vocês sabem como as conversas acabam em crise existencial. Sempre. Eu lembro que eu tenho uma crise até hoje, eu confesso que sem problema nenhum. Não com orgulho, mas porque é muito difícil. Que é a crise de a identidade do pastor não é ser pastor. Porque eu desejaria muito que essa fosse a verdade. Porque eu amo ser pastor. Mas se eu esquecer que eu fui chamado primeiro para ele, antes de para fazer algo por ele, eu vou sucumbir, o que já ocorreu várias vezes. Então, eu tenho que ser lembrado que fui chamado para ele antes de fazer algo para ele. E nos últimos anos, talvez, eu tenha aprendido a zelar para estar com ele. Eu não sou ainda, talvez não seja um exemplo maior disso, mas pelo menos um exemplo de quem quer isso, eu acho que eu posso falar. Então, esse é um pouco desse chamado, da vocação, do caminho, da história. Enfim, servi na Siloé, servi na Igreja Andadura, né? A tatuagem, não me deixa esquecer. Vai tudo para tirar já. E o Senhor nos confiou, então, a plantação de uma igreja chamada Igreja Comum, do próprio texto de Atos mesmo. Né? Todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nós não somos comunistas, nós somos só cristãos mesmo e está tudo bem. Essa é uma brincadeira que o pessoal lá em Curitiba faz. Né? Mas brincadeiras à parte, se eu fosse falar pelo que eu zelo hoje, posso falar que eu luto para manter zelo em lembrar que eu fui chamado para ele, antes de fazer algo para ele. Pegando o gancho daqui, pastor Aldair e a história também. Muito bom, muito bom. E vocês dois foram chamados muito cedo, né? Ordenação com 22, ordenação com 28. Mas vida antes ministerial? Desde o quê? Vai fazer 18. A pergunta que eu faço a vocês é, eu observo que parece que aqueles que entendem a vocação e observam o chamado parecem amadurecer mais rápido. A percepção que eu tenho, posso estar equivocado. A pergunta que eu faço a vocês é, será que a jornada de vocês, a responsabilidade que vocês tiveram já desde cedo, essa responsabilidade gerou em vocês uma maturidade espiritual? Será que essa geração falta entender quem é e fazer? Tem muitos dizendo que sabem quem são, mas não fazem. Tem muitos fazendo, mas não sabem quem são. Como gerenciar? Nós, como pastores, conduzir esse rebanho que muitas vezes não sabe para onde vai e muitas vezes quer fazer algo, mas não conhece. Será que a jornada muito de tenridade de vocês como ministros gerou essa maturidade mais rápido? E será que é só esse caminho? É uma pergunta. Porque quando eu converso com pastores, eu vejo, não todos, um gastar da juventude com o Senhor. Vocês dois gastaram a juventude com o Senhor. Muitos chegam depois. A conversão acontece mais tardia. Mas como corresponder? Como amadurecer nesse sentido? Aí eu abro. Qual dos dois querem responder primeiro? Então tente. Eu tenho um quadro na mente. Né? A gente trabalhou com formação de líderes no tempo da onda, por muitos anos. Tive a graça de ver alguns desses serem ordenados, estão até hoje. E passados anos, hoje na Comum, a gente tem lá um programa ministerial, chamamos de Projeto Tito, né? Ainda de alguma forma embrionário, mas já vemos bons frutos disso. Se eu fosse falar qual que é o quadro na minha mente de homens e as famílias que estão nesse projeto para um futuro, seja na Comum ou até em outro local, eu falaria que se Deus pudesse me dar esse poder, o que tu quer que eles sejam para um futuro? Ok. Eu queria que eles tivessem um coração pastoral, ao ponto de não olhar para as igrejas que estão há 20 anos, o tamanho que elas estão, a influência que esses homens têm, o pragmatismo que eles aderiram, e falar, é para lá que eu estou indo. Porque se esses caras
na minha visão, eles já iniciam ou dão continuidade à sua vocação pastoral a partir desta imagem, De sucesso? não é ser pastor do supremo pastor que eles querem. Eles querem pastorear a si mesmos, estão construindo um reinado. Então, essa é a minha preocupação. Se eu pudesse ir para 40 anos à frente, estar lá já jubilado, vamos pensar assim, e falar, cara, deu boa, deu certo, os caras que nós trabalhamos, formamos o coração, eles amaram pastorear o povo que Deus deu, povo pecador mesmo. Não sei se aqui tem, lá em Curitiba, enfim. Mas eles mantiveram o coração só nisso. Se pudesse ser me dado isso, eu queria muito. O que eu quero falar com isso é que isso também inclui para a vida não ministerial, pastoral, eu digo. Se você olha, talvez o teu chamado não seja ser pastor, missionário, o que for, nesse aspecto. Mas você olha para cristãos de outras igrejas, outros locais, e cobiça de alguma forma o que eles estão vivendo naqueles locais, que é muito pragmático, não é ser semelhante a Jesus que você quer, é o que eles têm financeiramente que você quer. Entende? Se me fiz claro, esse é um grande receio que eu tenho nos meus dias, como pastor lá em Curitiba. Enfim. Bom, o pastor quer complementar? Cara, eu acho que o cenário ele é complexo, não no sentido de difícil, mas complexo, como diz Edgar Morin, no sentido de que envolvem muitas coisas ao mesmo tempo. Entende? Porque não tem como eu pensar a maturidade sem que antes tenha uma identidade. Porque a maturidade é o desenvolvimento da identidade. Então, se há uma crise de maturidade, é porque há uma crise de identidade. Se há uma crise de identidade, é porque há uma crise de referencial. Então, a minha filha, quando tinha 15 anos, ela falou assim, eu quero ser que nem o Steve Jobs. Ela falou assim, pai, quando eu crescer, eu quero deixar minha marca no mundo. Eu quero ser como o Steve Jobs. Aí eu falei para ela assim, você já ouviu falar de Jesus? Porque eu percebi que ela estava em busca de um referencial. Entende? Então, eu tenho um valor, né? Você não pode condenar a forma como uma geração vive se você não teve competência de oferecer algo melhor. Então, o nosso grande desafio hoje é entender que nós vivemos uma geração com crise de referencial. Eu gosto muito de pensar a partir do paradigma de Êxodo. Então, o que aconteceu em Êxodo? Então, eles entraram com 70 homens, e ali fala que eles se multiplicaram. 4 gerações depois, não tinha mais José, e aquela primeira geração. Então, quando você já não tem mais o referencial, o que é o referencial? É quem lembra de onde você veio, quem você é, por que você está onde você está e para onde que você vai. Entende? Ele mantém vivo em você o seu senso de sentido, tanto de onde eu vou, para onde eu estou indo, né? E com quem sou, de quem sou, para que faço o que faço. Então, o referencial ele é norteador. Assim. E você vai perceber que uma geração, quando ela perdeu o referencial, ela se adaptou no contexto em que ela estava. Então, hoje nós vemos uma geração cristã, não confessional, né? Que a gente cresceu numa cultura em que tinha o católico não praticante. Né? Hoje, a missiologia chama de o cristão não engajado. Então, ela achou um nome bonito para o crente não praticante, que era muito comum antigamente. Né? Você pergunta até hoje, católico, praticante ou não praticante? Né? Mas hoje isso já é uma realidade no cenário evangélico. Então, tem o evangélico praticante e o não. Então, nós vivemos hoje um cenário de um cristianismo não engajado, não praticante, secularizado, por falta de referencial. Então, os referenciais hoje dos jovens cristãos são mais mercadológicos do que missiológicos. São pessoas mais engajadas no mercado do que na missão. Então, isso vai comprometer todo o meu processo. Compromete a minha identidade, compromete o processo de maturidade. Né? Então, o que nós precisamos hoje? Né? O trabalho que o Aldair faz com vocês, para vocês fazerem com outros. Né? Vocês encontraram uma referência, né, que é norteadora de processos formadores. Então, a maturidade vem como consequência de uma clareza de identidade e de propósito.
Então, nós precisamos fazer isso. Infelizmente, é uma crise sistêmica, porque hoje as famílias e os pais, eles são mais secularizados do que imaginam. E a proposta de vida, o projeto de vida hoje das famílias cristãs brasileiras é muito mais faraônico do que mosaico. Essa semana mesmo, um pai de um adolescente me procurou, a gente tem um projeto lá que está trazendo um despertamento para... Né, eu brinco que a gente está começando uma revolução que vai estourar daqui uns 5 anos e eu vou estar em outro país quando acontecer, né? Mas um pai de adolescente veio todo preocupado que o filho dele, de 17 anos, falou que quer viver o reino, quer entregar a vida para Deus e viver para Jesus. E ele, e agora? Como vai ser o futuro dele? Então, você vai perceber que ele vai sentir muito mais segurança num projeto do faraó, construindo armazéns, né? E vivendo uma vida limitada, do que ele entender uma vocação num deserto, num lugar onde não tem limites, onde o céu toca a terra e viver o projeto de Deus para a vida dele, né? Então, não existe mais o bar mitzvah geracional, né? Aquela coisa de eu formar um filho e entregar ele para o destino dele. A experiência de José e Maria, né? Perder um filho. Não precisa ter a experiência de perder um filho para Jesus, né? E as pessoas não têm isso. Elas projetam suas frustrações, um projeto de vida que não deu certo no filho. E os filhos hoje, por falta de referencial, eles acabam procurando essas outras referências, que, quando não do mercado, são miragens virtuais, né? Você vai pegar um cara que é super influencer, super presente nas mídias sociais, e o projeto de vida dele é ser pastor, como um cara que... Só que eu falo, ou você é pastor ou você é influencer, não dá para ser as duas coisas, né? Então, alguém que é pastor nas mídias sociais não tem cheiro de gente, não tem relacionamento com pessoas, não cuida de gente na vida real. Porque você hoje se engajar nas mídias sociais é um trabalho. Então, você tem que ser honesto, entendeu? Eu estou aqui a trabalho, eu não sou pastor, né? E não tem como você pastorear a gente virtualmente, entendeu? Então, só que isso hoje pessoas que estão em evidência, que nunca foram uma referência hoje, estão influenciando uma geração a pular por meio do algoritmo para esses lugares sem viver o processo da vida real, ou seja, sem viver entre as pessoas, né? Não sob as pessoas ou falando às pessoas. E isso vai levar essa geração para um nível de frustração muito, muito forte, porque você está fazendo promessas que não são de Deus e criando expectativas baseadas nos anseios e nas paixões das pessoas, né? E isso é o caminho para a frustração. E o que é a frustração? É aniquilar a capacidade de crer no que Deus tem para a sua vida. Que é o caminho de Emaús, né? Ou seja, eles deixaram de acreditar, eles tiveram que ser apacentados de novo, pastoreados, trazidos de volta, arrebanhados de novo, para que então, durante 40 dias, Deus explicasse sobre o reino de Deus, né? Ou seja, trazer um trabalho pastoral que vai recuperar a vocação. Esse vai ser o nosso trabalho nos próximos anos, né? Porque a gente está num momento muito, muito difícil, né? Então, hoje eu vejo muitos adolescentes e jovens que miram nesses caras, né? E é areia movediça. Porque para você ser uma referência, você tem que ser como um farol, né? O farol ele não pode mudar de lugar. Então, um cara que muda de mensagem a cada 5 anos porque mudou a tendência do que se fala na internet, nunca pode ser uma referência. Por isso que o tempo vai, o tempo volta, você volta no Ademar de Campos, você volta no Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque os caras nunca saíram do mesmo lugar. Sempre falaram a mesma coisa, sempre tiveram 30, 40 anos pastoreando o mesmo povo, as mesmas famílias, o mesmo rebanho. Então, referências não se constroem estando em evidência. Evidências passam, mas referências permanecem. Então, hoje, a geração precisa, de novo, de referências, cara. Há uma crise de referencial e eu vejo, né, muitas vezes, os jovens que a gente está treinando, que eles confundem a vocação com um plano de carreira. Entende? Com um projeto, né, de escalar, né? Começa com diácono, evangelista, presbítero, ou seja, como se fosse você promovido um dia. Então, assim, há uma confusão, cara, e parece que perdeu hoje essa pureza, né, que te tinha
no começo dos anos 2000, aí, aquela coisa de pregar o chamado puro mesmo pelo Senhor, né? Com esse fogo, com essa coisa de dar vida. O que é o zelo? Né? Se você não está disposto a morrer pelo que você gera, você não está gerando. Você está copiando alguma coisa de alguém. Porque eu não tenho um compromisso de morrer por uma coisa que não é minha. Né? Então, assim, se Deus me deu algo para gerar, é o Cristo que morreu antes da fundação do mundo, sacou? Ele está comprometido em manter a salvo aquilo que ele vai gerar. Isso é um nível de responsabilidade, né? O zelo pela sua casa me consome. O que sobra do que é consumido? Nada, pô. Entende? Ou seja, ou é tudo ou nada. E a galera hoje tem muito plano B, entendeu? Esse é o problema. Né? Pastor, muito bom. Muito bom. Tá, estão gravando. Uma pergunta até aqui de quem sabe, candidato a pastoreio. Ele diz assim: como lidar e diferenciar a bivocação ou a dupla vocação da insegurança de se integrar à jornada vocacional? Então, a pergunta é como eu saber que, basicamente, eu tenho que entregar tudo para me tornar somente pastor, como, às vezes, essa bivocação pode ser somente um medo de ter um plano B. Cara, eu acho que isso é um processo evolutivo do conceito de integralidade. Né? Infelizmente, hoje, eu trabalhando numa instituição grande, eu me deparo com muitos Elis. Sacou? Um homem gordo, pesado, cego, ancorado na estrutura do templo, improdutivo, que não ouve mais Deus. Entendeu? Vim agora do Egito e estava no encontro das igrejas do mundo árabe. E aí eu vi um testemunho de alguns irmãos do mundo árabe que literalmente morrem pelo evangelho. E aí perguntaram como que começou o movimento de despertamento na Arábia Saudita. Ele disse assim, nunca mais vou esquecer essa frase. Ele disse: quando os missionários estrangeiros improdutivos foram embora, o Espírito Santo começou a iluminar os corações. Agora você vai ver que a missiologia mudou. Essa questão do ser bivocacional é entender o pastoreio não mais como um plano de carreira, cara. Entende? Ou seja, eu não dependo da profissionalização do ministério. Mas eu entendo que a minha vocação é pastorear, mesmo se eu tenha que, como Paulo, fazer tendas. Entende? E isso me torna mais presente. Qual que é uma das maiores dores que eu tenho no ministério pastoral? É só lidar com crente, velho. Não aguento ver crente. E às vezes eu sinto falta, né? Então a gente trabalha com empreendedorismo, então a gente gosta de sair desse cenário para você poder respirar, de viver dentro dessa integralidade da vida, de você lidar com gente fora dessa... Então, eu acredito que hoje você não entra mais em nenhuma nação só com a Bíblia como você entrava antes. Jocum hoje está mudando, né? Jocum era muito dicotômica nesse sentido. Eu dou aula na Jocum há muitos anos, a gente conversa há muitos anos sobre isso. Eu já vi gente que era muito inteligente abrindo mão da vocação para poder ficar dentro de base carpindo, né? Eu falei assim, cara, você não pode abrir mão da vocação por causa de um chamado. E aí hoje eles entendem. Hoje as pessoas estão indo para as nações e empreendendo. Então hoje eles estão abrindo cafés no mundo árabe, na Europa, né? Em muitos lugares, e esses lugares são lugares missionais, né? Que são homens que estão vivendo a missão bivocacional. Então, eu entendo que Deus me deu uma vocação, me deu talentos, me deu habilidades que cooperam com a questão da missão do reino de Deus. Eu vejo isso com bons olhos, cara. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria investido mais nisso para poder ter uma aposentadoria hoje, né? Mas eu acredito que é saudável. Não vejo com maus olhos isso, não, de você ter essa bivocacionalidade, né? De você ter essa dedicação ao ministério, mas também estar aberto para empreender, para ter negócios, para... não sei. Até aqui, pastora, já vamos para o Heron, uma outra pergunta, mas uma pessoa perguntou, você vê, então,
o empreendedorismo como uma estratégia de missão? Com certeza. Com certeza. O sacerdócio ele é empreendedor. Né? O sacerdócio ele é familiar e ele é empreendedor. Né? O que é empreender, cara? Pega Gênesis 1 e empreender é transformar ideias em realidade por meio do trabalho. Então, empreender não é um dom de alguns, mas é a vocação de todos. Então, eu não preciso ser dono de um negócio para empreender. Empreender tem a ver com Deus te dá uma visão e por meio do trabalho você transforma o que você viu numa realidade. Então, isso é empreender. Então, a missão é isso. Né? Todos os homens na Bíblia viram algo. Né? Então, ele tem que empreender uma vida, esforço, talento, tempo, energia, recurso para materializar aquela visão. Entendeu? Então, de alguma maneira, o empreender já está na nossa vida. Né? Nós precisamos só quebrar essa dicotomia, essa separação de vida secular e vida ministerial. Entendeu? Muito bom. Muito bom. Porque se eu sou servo, a minha missão é servir em todo lugar que eu estiver. Quem? A todos. Com o quê? Com tudo. Com tudo. Muito bom. Claro. A minha história foi um pouco diferente, no sentido de eu não era casado quando recebi a consciência da vocação. Não tinha filhos, não tenho ainda. Mas hoje, e nunca ninguém naquele momento falou, hoje eu entendo que o Senhor, eu obedeci a voz, no sentido, não esperei ninguém ficar pedindo algo para que eu pudesse fazer aquilo que o Senhor tinha me chamado. Onde eu quero chegar? No chão da igreja, para mim, eu não confiaria uma parte da igreja ou uma outra igreja a quem somente depois de estar trabalhando integral fosse pastor. A igreja não teria o que reconhecer dele. Não teria o que ver, não teria como, se fosse uma votação a céu aberto aqui, não teria. E é difícil para os pais, a um empreendedor casado, enfim, né? Como eu conheço Mosaico, Vale, Meta, sei que não ocorrerá um pastoreio, né, no chicote, mas eu penso que a pessoa, a família, ela deve interpretar os seus caminhos para essa vocação, para evidenciar, não, é isso aqui, esse é o caminho, entende? Enfim, só esse pitaco que eu queria dar. Não, muito bom, perfeito. Tem muito jovem querendo queimar tudo que tem, né? Não tem nada, né? Então é muito fácil, sem queimar tudo que você tem, você não tem nada. Bom. É aquele texto, né, que o pessoal aplica na administração, mas que ele fala de calcular, né? Se você não calcular se você tem condições de completar, só que o versículo anterior ele falou para deixar tudo, né? O que ele está dizendo ali, né? Que eu tenho que fazer o pessoal usa, né? Faça uma reserva para você ver se você tem condição de... Mas o texto fala que ele deixou tudo. Aquele que não deixar tudo... Então, ele não está falando ali de você ter uma reserva para poder ver se você tem condição de fazer. Ele está falando de você ter consciência do quanto você vai precisar de fé para chegar até o fim naquilo que você começou. Né? Então, é isso que a gente precisa ter, esse espírito. Né? Que eu falei para um líder esses dias, cara, eu não vejo fogo nos seus olhos, velho. Sabe, eu não vejo garra, não vejo... Cara, antigamente... te ralava, né? Tanto, cara. Hoje, se o Uber tá mais do que R$15, você não vai, né? Isso. Então, assim, parece que quanto as coisas ficaram mais fáceis, ficaram mais difíceis. Sim. E parece que, antigamente, quando era mais difícil, a gente fazia com mais prazer, com mais paixão do que... Pegando esse gancho, passamos por uma situação na nossa igreja. Enfim, uma irmã da nossa igreja, por um momento muito difícil, emocional, tentou contra a própria vida. E conversei com algumas pessoas e entendo a conta, né? Estou falando de pais, mães, empreendedores. Existe uma vida. E eu falei, fulano, você pode visitar a fulana? Você pode ir lá? Beltrano, ou fulana, você pode ir lá? Ou ao casal, você pode ir lá? Eu fui um dia, eu irei outro dia, irei com Ana, isso, aquilo. E a metade do povo
não conseguiu ir lá, eu vou dar essa chance, né? Mas, irmãos, pegando o gancho aqui, ó, na minha mente, no meu coração, há 10 anos atrás, as pessoas sairiam do trabalho na metade da tarde para ir lá conversar com essa mulher que quase tirou a própria vida. Elas pediriam para o chefe: você pode me liberar? Uma irmã da minha igreja, passando por um momento difícil, de divórcio, tentou contra a própria... Por favor. E hoje em dia, eu vejo uma dificuldade, uma conta gigante para... E daí eu tenho um jargão, pode ser discutido aqui se ele é justo ou não. Parece que o reino nunca vence agora nos nossos dias. Parece que a palavra primeiro lugar não tem mais, não é primeiro mais. A gente manobra o texto, perverte, para não ser mais esdrúxulo aqui. E primeiro lugar não é o reino. E a gente fala: não, mas tem a família, tem um monte de coisa, que é verdade mesmo. Mas parece que o reino nunca vence mais. Outras coisas vão vencer. E a gente fica ofendido se o pastor pedir: mas eu trabalho, você não lembra que eu trabalho? Né? Se alguns irmãos são psicólogos ou coisa assim, que pode manejar a agenda, ninguém é uma espetáculo para ninguém, tá? É só uma fala aqui. Gente, nós estamos falando de pessoas que nós vamos ver na eternidade. Gente que, se dermos disposição de vida, provará que temos o reino em nós. Eu sei que é duro. Eu tenho coisas que, não é porque é meu trabalho ser pastor, tem coisas que são sacrificiais também, que não estão na conta da minha agenda pastoral. Mas é sacrifício para mim. Eu tenho que ir. Não posso errar nessa aula. Entende? Mas, irmãos, com muito amor, parece que zelar hoje em dia está diluído e diluído demais. Parece que a gente quer fazer, vou dar um exemplo muito esdrúxulo, a gente quer fazer servir 70 pessoas com um saquinho de tangue para 4. E daí não tem gosto de nada. O mundo não sente gosto da vida cristã por meio dos cristãos. Irmãos, zelo dói. Zelar dói. A gente perde coisas. A gente doa, é generoso com coisas, com tempo, vida. Não existe chegar diante do Senhor e falar: fui zeloso por tua casa, e estar muito rico com as coisas que ficaram aqui na terra. Não é as coisas materiais. Não tem como. Não faz sentido. A gente passa isso no domingo, semana que vem, no próximo domingo, né? O Kleber teve que sair, mas eu lembro quando jovem, se pedisse para eu abrir o culto na caixa prego, lá no... Gente, eu iria com má vontade para abrir culto. Aí a gente coloca os irmãos na escala para abrir culto. Ah, pastor, não vou no culto não, vê outro. Parece que não existe mais essa gana, esse fogo nos olhos. Nós precisamos voltar a ter esse fogo nos olhos. Nós precisamos. Amém? Amém. Bom, nosso tempo está indo ao fim, mas eu quero fazer uma pergunta. Afinal, eu estou em meio a 2 grandes homens que leem muito, né? Segundo algumas vozes de Curitiba, Heron, ele é o Jonas Madureira curitibano, né? Algumas vozes eu já ouvi isso, né? As vozes da tua cabeça, né? Tem psicólogos aqui, né, para atender. Isso. Não, tem pessoas. Mas o que eu quero questionar essa realidade é o seguinte: nós estamos em uma era, Heron e Bonfim, em que todo mundo sabe como fazer igreja. Todo mundo sabe como pregar. Todo mundo sabe como ensinar. Todo mundo sabe como gerenciar departamento. Todo mundo sabe. Como, de alguma forma, nós temos que trabalhar com zelo, ou como cultivar o zelo na prática e não apenas por conhecimento. Somos uma geração e um tempo onde todo mundo sabe fazer muita coisa. Então, como gerenciar isso?
E a segunda parte da pergunta é: e como não tornar o nosso relacionamento com Deus, com a igreja, com teologia, com boa literatura, um caminho sem zelo, conhecimento por conhecimento? Então, parte B, parte A. Como, então, de alguma forma gerenciar isso? E B, como cultivar esse zelo? Como não perder o zelo pelo conhecimento, conhecimento pelo conhecimento? E aí? Qual que é a A mesmo? Todo mundo sabe fazer tudo, né? Ah, tá. É o pragmatismo, né, cara? Vamos lá. O que a gente vai... Quando a gente fala de igreja, a gente tem que pensar na pessoa do Filho, né, de Cristo. E a grande questão a gente quer plantar a igreja na cidade sem formar Cristo nas pessoas. Esse é o ponto, né? Então, por que a igreja perdeu relevância na vida em comunidade? Por que não caem mais na graça no povo pelo modo como ela vive o evangelho? Porque a gente planta igrejas na cidade sem formar Cristo nas pessoas. Cristo, ele fala mais de 100 vezes, né, sobre discipulado, 2 vezes sobre igreja. Então, nós falamos muito sobre o que Jesus falava pouco e falamos pouco sobre o que Jesus falava muito. Então, Jesus primeiro chama, né, o que é esse, que seria o terceiro momento do chamado, né? O primeiro é o haja, ele traz existência. O segundo é o vem, quando ele chama de volta. O terceiro é o ide, né? O vem é a questão da proclamação libertadora, é o nascer de novo, a regeneração, o novo homem, que é um bebê espiritual, que precisa aprender a andar. Por isso que ele vem, segue-me. Aí o segue-me é o aprender a andar, até que é o ide. Que o ide aí sim vai e pregue, faça, que é o lance do exercício vocacional. Então, Jesus começa chamando esses homens a ele, para que depois sigam a ele, aprendam a andar como ele, e aí então preguem ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é formar Cristo nas pessoas, para que quando essas pessoas se reúnam, expressem Cristo. A igreja é quando as pessoas, quando estão juntas, expressam Cristo. Só que como que ela vai expressar Cristo se Cristo não foi formado nela primeiro? Então, o compromisso com o processo do discipulado, que não começa no Novo Testamento. Quando que começou o discipulado? Tudo que é algo de Deus começa em Deus, né? Então, se Deus criou o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança, a gente entende que existem diferenças entre potencial e realidade. O que é potencial? Talvez vocês quando são novos, alguém vai dizer para vocês assim: você tem muito potencial. O que ele está dizendo? Você não é nada. Mas um dia pode ser alguma coisa, não é? Então, se alguém fala que você tem muito potencial, cara, está dizendo, cara, você é uma promessa de uma coisa que pode ser boa, mas não quer dizer que você já seja. E aí que você percebe que Deus criou o homem segundo a sua imagem e a semelhança. Então, ele foi criado com o potencial de ser a imagem e a semelhança de Deus. Quando que ele desenvolve o potencial? Então, pensa, se Deus criou o homem, deu atributos comunicáveis, ou seja, ele comunicou atributos dele ao homem, ele criou o homem com potencial de amar. Quando que esse homem descobre que pode amar? Quando ele se relaciona com aquele que é o amor. Entende? Então, quando ele se encontra com Deus diariamente e descobre a capacidade de corresponder ao Deus que comunica amor com a presença dele, ele desenvolve aquilo que era só potencial. Ele desenvolve a capacidade de amar se relacionando com aquele que é amor. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Discipulado. Ou seja, é uma relação modeladora em que eu me reproduzo no outro. Eu tive um mentor que fez uma pergunta para mim uma vez que me quebrou. Ele falou assim: você ensina a muitos, mas se reproduz em poucos. Então, a gente gasta muita energia com Nicodemos hoje, cara.
Eu não sei, eu não tenho sido muito otimista com relação à porcentagem de pessoas que estão dentro dos templos que não nasceram de novo, né? Ou seja, pela pergunta que a pessoa faz, você sabe se ela nasceu de novo ou não, né? E aí você vai ver que Nicodemos acreditava que Jesus vinha de Deus, acreditava que a palavra era de Deus, mas ele nunca viu o reino. Então a mente dele não consegue perceber o movimento do reino, o espírito, né? O movimento do espírito. Então eu penso que voltar ao discipulado, voltar à ideia do discipulado não como método, mas como relação modeladora, ou seja, é sobre Jesus. É sobre ver Jesus sendo formado nas pessoas. Discipulado não é autorização para você dar palpite na vida do outro. Não é validação de conselho pessoal para o que o outro vai fazer com a vida dele. É tudo sobre Jesus, né? É um chamado, como o Bonhoeffer fala, né? É um chamado de Jesus a Jesus, né? Então, isso acho que resolve, tira a gente desse pragmatismo metodológico, do Ctrl-C, Ctrl-V, porque funciona. Métodos funcionam, isso que é o problema, né? Mas o reino é movido por obediência, não por resultado. Meu Deus. Se fosse por resultado, Jesus ia ficar feliz quando Moisés feriu a rocha e saiu água, porque deu resultado. O povo ficou feliz, entende? Mas aí Deus chama Moisés na montanha e fala: você não santificou meu nome. Eu e você sabem que não fui eu que fiz isso. Entende? Que era o que eu tinha para revelar, para fazer era uma outra coisa. Então, aquilo ali limitou o ministério de Moisés, né? O pragmatismo, né? O ser movido por resultado e não por obediência. Então, nós, como pastores, temos que... há um movimento ainda aqui embrionário, global, né? De voltar a essa essência, né? Das mesas, das relações, do discipulado, justamente por causa da não sustentabilidade desse movimento massificado, de evento, de métodos, que é muito cansativo. É muito cansativo. Então, voltar a essa essência do discipulado, eu acredito que seja muito importante. E o outro ponto é 1 Coríntios 1,8, que Paulo fala de um saber que ensoberbece e um amor que edifica. Qual que é a relação? Ele está falando sobre conhecimento. Se o conhecimento tem a ver com minha autoafirmação, é um conhecimento que me infla, que me ensoberbece. Mas se o que conheço para edificar o outro, para servir o outro, já não é sobre mim, mas é sobre a missão, é sobre o servir, né? Então, você sabe quando o saber de alguém é um saber vaidoso ou é um saber virtuoso. É o quanto ele compartilha com simplicidade e profundidade daquilo que ele conhece, ou quanto ele usa do que ele sabe para se colocar sobre o outro, e não a serviço do outro, né? Então, isso vai dando para a gente mais discernimento, né? E vai ajudando a gente a colocar limites, né? Para o nosso próprio ego, para a nossa própria... quando você trabalha com ensino, você tem que lidar muito com a questão da autoconfiança, né? Daquela coisa da autonomia, da independência. Então, é um desafio diário, né? Quer complementar? Senão eu faço uma outra para você, para a gente encerrar. Não, eu vou dar um pitaco, né? Temos um mestre e só um pastor. Então, cada um no seu lugar. Irmãos, em maio de 2027, farei 20 anos de vida com o Senhor. Eu estou feliz, 20 anos. Infelizmente, é uma comparação que eu tenho. Infelizmente. Eu peço perdão, né? Mas talvez o Senhor queira ofender seu pecado. Não, enfim. Mas, irmãos, eu falo por nossa igreja lá. Temos orado, conversado, porque além desse discipulado tão bem explicado a nível de pessoas, eu creio que exista, e está muito baixo, o nível, a busca, a dedicação para um discipulado espiritual com o Senhor. Sabe, é só você e o Senhor. A obediência para como fechar a porta, para como abrir sua escritura, para como ler, a disciplina do decorar, a disciplina do jejum, a disciplina do ler as escrituras. Sabe,
Parece que é um lamento, é ter que pedir, leia as Escrituras, leia a Bíblia, leia com sua esposa, leia sozinho, compre uma Bíblia boa para ela, uma Bíblia boa para você, enfim, parece que eu tenho que jejuar para Deus te despertar para você ir lá e fazer. E daí a gente lê a Bíblia, e a Bíblia não é um local que é Deus se revelando para mim e eu logo obedeço, como era no início da nossa conversão, gente. Quem tinha medo do não crente quando a gente se converteu? Você poderia matar ele para ele ir para o céu já, de tão apaixonado que você estava pelo Senhor hoje, ele te mata e você... Enfim, as coisas estão pervertidas, parece que a gente tem medo da Bíblia. Tem medo da Bíblia. Parece que a gente não olha mais para ela. Eu falo porque esse tema, a leitura, as Escrituras, nós estamos pensando em trabalhar isso um ano inteiro na Comum, porque a Bíblia, as Escrituras, o cânon para o povo de Deus, não é mais palavra de Deus. É um livro. Gente, nós não temos noção, julgo palavras minhas, da ofensa que é para os céus. Isso. Eu me constranjo com irmãos no outro lado do mundo, que morrem, trocam Bíblia, trocam página de Bíblia, essas histórias. Cara, é uma ofensa para eles. Só que para nós ocidentais, que temos um dinheirinho na conta, mesmo já sendo mais dia 20, não é um problema para nós isso. Gente, isso é com muito respeito. É uma dissimulação em cadeia. Gente, nós deveríamos ter vergonha. Entende? E o problema é que eu já falei esse discurso tantas vezes. E não mexe, Deus tem que soprar, é verdade. Mas esse é o ponto, se Deus sopra é porque está morto. Mas você pode responder porque você está morrendo para si mesmo. Enfim, eu poderia tentar apelar aqui a noite toda, mas irmãos, se juntem nisso na Comum, pegar a Bíblia, e é plano de leitura anual mesmo, se quiser, né? É decorar o texto mesmo, é cobrar do filho, da esposa, com o marido, é ser religioso mesmo, entende? É não sair para ler, é não comprar roupa para... não sair para o shopping para ler, é acordar mais cedo para ler, é para meditar, é para ruminar, é para, sabe, é ter essa que seja, que nos chamem de religiosos, mas que nos vejam lendo as Escrituras na hora do almoço na empresa. Entende? Eu queria muito que Deus me desse o poder do convencimento. Eu queria muito. Eu também. Esse ponto é tão sério, cara, nessa crise de espiritualidade, que a gente tem que entender algo. Se a gente primeiro não for discipulado pelo Espírito Santo, nenhum homem debaixo do sol vai formar Jesus em nós. Pode ser Aldair, pode ser quem seja. Se primeiro não for discipulado pelo Espírito, porque a função, o ministério do Espírito é esse, né? Nos guiar em toda a verdade, ensinar todas as coisas. Se eu não tenho essa vida, esse discipulado do Espírito primeiro, nenhum homem tem o poder de formar Jesus na gente. Então é uma crise de espiritualidade. E isso é tão sério, essa escola que a gente formou agora com os adolescentes. Cara, hoje, adolescentes, eu comecei a distribuir Bíblia de papel para eles. Precisa ver a emoção, eles nunca terem pegado uma Bíblia, cara. Adolescentes de 15, 17 anos hoje, dentro das igrejas, nunca pegaram uma Bíblia. Meu Deus. Amém. Que Deus ajude, como de sempre, bom fim. Que o Senhor nos ajude. Bom, para encerrar, você não tem que reduzir a resposta. Tentar. Como gerar esse fogo nos olhos? Essa paixão.
E nós encerramos por aqui. Eu vou dar um exemplo antes de uma das coisas que eu faço no Projeto Tito. Quando é um programa ministerial que temos lá na Comum, futuros pastores, diáconos, plantadores, enfim. Quando chega na segunda parte do verso 1 do capítulo 1 de Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento, e aí continua. Eu sempre desafio todos que estão participando. É bizarro o que eu falo. Quando é a questão de levar os eleitos, levar o evangelho aos eleitos, pregar o evangelho, e fazemos ali todo um trabalho sobre a perspectiva de eleição, evangelização, e aí vai. Eu desafio eles a evangelizar. E eu peço, eu quero retorno. Você tem que me mandar um relatório de que você evangelizou alguém. Simples, né? Não é uma dissertação. Só que eu quero também um outro evangelismo. Que você esteja com alguém, que você possa falar no relatório: minha esposa estava comigo quando evangelizei tal pessoa. Porque a gente pode fazer uma vida de zelo sem obediência, mano. E eu não confio em homens que não evangelizam. Eu não confio em mulheres que não evangelizam. Entenda, não é que eu não amo você, não confio em você na vida, mas você precisa se ver dando evangelho para alguém, expressando que você crê mesmo nesse Deus vivo, e a pessoa fazendo a cara que for, sendo convencida ou não por Jesus, ali pelo Espírito, e falando, faz sentido, ou não, não faz, e você, eu evangelizei, eu creio em Cristo mesmo, eu dei a mensagem dele para quem não crê. E daí você percebe, eu sou um cristão, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu creio. Por que essa ilustração? Sem obediência, nós somos a maior fachada do planeta. Em ter um local seguro, local mais seguro da Terra, vai dizer Larry Crabb. Mas nós não cremos no que vivemos. Não cremos, gente. Sei que eu estou falando de forma mais chão da igreja, mas é como eu consigo me expressar. Tentar provocar seu coração. Para você sair dessas frases tão icônicas dentro da zona de conforto, coisas assim, e ter a alegria de ver alguém ouvindo o evangelho por meio de sua boca. Pega os momentos que a Escritura fala que eles tinham alegria, foi depois de apanhar e depois de falar de Cristo. A gente é depois de receber o salário. Entende? Tá, ok, ficamos muito felizes quando alguém sai das águas e estamos testemunhando. Mas a obediência, não só, eu dei um exemplo, evangelismo. Tem outros muitos. Mas a obediência, irmãos, não caiu de moda. A obediência, a frase de Bill Hybels, quem é você quando ninguém está vendo? Ela ainda é verdade. Nós precisamos, para manter esse fogo aceso, se perceber obedientes, obedecendo, por que quer? Por causa do amor a Deus. Enfim, é minha tentativa aqui. Mas agora... Pastor Bonfim, para encerrar, ótimo, foi ótimo, irmão. E eu acho que essa crise de obediência, cara, é uma crise revelacional. Porque obedecer é desejar ser como o mestre. Então parece que falta imersão na vida de Jesus, né? Falta essa revelação de Jesus para que a gente possa entender que a obediência não tem a ver com um padrão de exigência moral, né? Mas uma construção relacional. Né? E eu queria falar duas coisas só. A primeira, Jesus estava conversando com um jovem sobre o grande mandamento, e esse jovem fala que amar a Deus excede holocaustos e sacrifícios. Né? E Jesus parou. Então, se toda vez que Jesus para e alguém chama a atenção de Jesus, me chama a atenção. Né? Porque se Jesus
ficou surpreso com o que esse menino falou, tem alguma coisa no que esse cara disse. Né? E aí, pesquisando, você vai ver que o holocausto, dentre os 5 sacrifícios, era o único que consumia tudo. Isso é zelo. É quando existe um altar que queima continuamente. E só há fogo enquanto há oferta. Se eu paro de entregar oferta, não tem mais fogo. Entende? Então, não há mais entrega. Hoje nós vivemos a cultura do consumo, né? Em que eu ganho, eu não entrego. E aí isso apaga, aí o amor esfria. Por que nos últimos dias o amor de quase todos se esfria? Porque não há mais oferta, se não há oferta, não há fogo. Né? E o que é o fogo? Os olhos são a lâmpada da alma. Né? Se os olhos de Jesus tinham fogo, é porque no coração dele queima, né? Ou seja, há uma entrega. Ele fala, Efésios 5:1 fala, né? Se vocês são filhos, que querem ser imitadores de Deus, como filhos amados, andem como Jesus, que se ofereceu como um sacrifício de aroma suave. Ou seja, é uma vida de entrega diária, de dedicação total da vida. O que é o sacerdócio? A dedicação total da vida. Isso é o zelo, é ser inteiro. Tem um dos livros que a gente colocou ali, que a gente trouxe, que a gente escreveu para celebrar nossos 25 anos de ministério, que fala da experiência que a gente teve, de uma situação, uma aprovação muito grande, mas Tiago fala de ter motivo de alegria ao passar por várias provações, porque isso vai fazer com que você seja perfeito, íntegro. A palavra perfeição é ser inteiro. É como se a alma dividida, o coração dividido, a mente, Deus vai nos tornando totalmente dele, dependendo totalmente dele. Isso é um altar que queima continuamente. E eu acho que a palavra de Elias para os dias de hoje é muito forte. Até quando a igreja vai andar entre pensamentos, entre ideias, cambaleando, né? E aí o que ele faz? Ele restaura um altar. E põe Deus acende o fogo. Isso é muito legal também, porque ali é uma reconstituição de Levíticos 8. Porque quem colocava o fogo no altar do holocausto era o próprio Deus, né? Que é aí que morreu, né? Ananias e os filhos de Levíticos 10 lá, esqueci o nome agora. Então eles morreram porque eles foram acender um fogo que... Isso também é um outro problema. A galera está viciada em conferência, esperando que outros acendam um fogo dentro deles que só o Espírito Santo pode acender. Então, e aí, uma outra coisa. Nós precisamos, né, o Heron tocou num ponto muito importante aqui. Mais do que nunca, nós precisamos de evangelistas. Qual que é o problema? O prejuízo que a igreja sofreu. Que nós criamos a ideia de que o evangelista é o que evangeliza só o mundo. Só que quando fala que Deus deu dons à igreja, Deus evangelistas à igreja. Deus evangelistas à igreja, para aperfeiçoar os santos. Então, nós precisamos entender que evangelistas, primeiro, precisam servir à igreja. O que acontece? Os evangelistas foram tudo fazer missão fora, e quem tem essa palavra de entregar tudo ou nada, sem plano B, é evangelista. Entende? O que Paulo falou para Timóteo quando enviou ele para Éfeso? Faça a obra de um. Talvez ele não fosse evangelista. Porque quando você tem que pedir para alguém fazer alguma coisa, porque não é algo natural dele, né? Não faz sentido eu falar para um cara que é mestre para um lugar, vai lá e ensina. Não, cara, é o que eu faço. Entende? Agora ele está dizendo, cara, lá a gente precisa desse tipo de trabalho aqui. Desconstrói um pouco essa vaidade ministerial também, né? Eu só faço isso, né? Você faz o que precisa ser feito. Ali precisa de um evangelista. O que o evangelista faz? Faz queimar, velho. Ele faz o que o Elias fez, né? Reconstrói um altar. Deus acende fogo. O que acontece lá em Apocalipse, com a igreja de Éfeso? Está entendendo? A área que Paulo falou que ele tinha que trabalhar em Éfeso é justamente o que foi a área de crise lá. Você tem muito conhecimento, você tem essa estrutura apologética, mas falta o primeiro... Amor. O que é o amor? Excede holocausto de sacrifício. Não tem fogo porque não tem oferta, não tem entrega. Né? É muito burocrático, é muito sistemático, é muito teórico, muito demagógico, muito retórico. E não tem a entrega diária. Então eu vejo que vai haver fogo quando houver oferta de novo. Né? Meu Deus. Amém, igreja? Vocês estão aí? Amém? Então tá bom. Pastor Heron, pastor Bonfim, obrigado, tá? Foi realmente muito rico. Nós gravamos, a gente vai poder reverberar muito em nome de Jesus, nossa comunidade.
Queridos, então damos por encerrada essa sessão. Tá bom? Muito bom. Obrigado, Lídia. Lídia, ela é aquela que move.